Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, hoje Deus quer falar com pessoas que têm problemas difíceis. Deus não quer o povo dele escravo, vivendo submisso a problemas impossíveis, problemas dificílimos, como uma pessoa que trata a outra mal e ela tem que suportar a vida dela inteira naquela situação. Ela pensa que ela não pode ter uma vida de paz, uma vida de liberdade, uma vida de tomar decisão sobre sua vida, sobre suas coisas. E Deus, Ele permite às vezes que algumas coisas aconteçam em nossas vidas e Ele não coloca o caminho mais fácil, que é para que a gente não se afaste dele. Deus não quer ver seus filhos sofrendo. Quando Ele dá liberdade, Ele liberta de uma vez. Ele tira de uma vez aquele grande problema, aquele gigante, aquela perseguição do caminho dos seus filhos. Olha o que aconteceu em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. E assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna do fogo de noite. Às vezes Deus nos guia por um caminho difícil, em vez do caminho mais fácil, porque Ele está fazendo uma obra muito especial em nós. Como podemos aprender, nos apoiar nele se tudo em nossas vidas forem fáceis, o bastante para que cuidemos de tudo sozinhos? Deus guiou os filhos de Israel pelo caminho longo e difícil através do deserto, para prepará-los para as batalhas que iriam enfrentar ao possuir a terra prometida. Ele temia que, quando vissem o inimigo, fugissem de volta para o Egito e voltassem ao antigo cativeiro. Deus queria mostrar quem ele era e ensinar que podiam depender dele para lutar as suas batalhas. Quando nós estamos enfraquecidos, cheio de temor, cheio de problemas e com angústias e tudo mais, é muito fácil correr para Deus. A gente corre e a gente tem o suporte de Deus. A melhor parte disso é que Deus não é como os humanos, porque às vezes a gente passa tempo sem procurar alguém. Aí quando aparece um problema, a gente procura aquela pessoa. Aí a pessoa logo fica chateada e fala, você só me procura quando tem problemas. Deus não é assim. Deus não é dessa forma. Quando nós estamos com grandes problemas que não podemos resolver, recorremos a Deus, Ele abre os braços, nos acolhe e nos liberta. Porque aquele povo, Deus já sabia de tudo, que o povo ia reclamar no deserto, que o povo não ia ter gratidão, mas mesmo assim Deus tirou eles da escravidão, Deus libertou, Deus levou eles para um caminho
que até hoje todos conhecem a Deus através dessa passagem. A passagem do Mar Vermelho, do mar que se abriu e o faraó com seu exército acabou morto. E assim ele acabou com toda aquela perseguição. Às vezes acontece algo que é muito difícil da pessoa aguentar, suportar, e ela acaba saindo daquele lugar. Ela acaba tomando uma decisão, porque ela já não aguenta mais. Deus faz com que a pessoa não aguente mais, para que a pessoa se liberte. Porque se a pessoa continuar naquela situação, ela pode acabar morrendo na escravidão. E Deus não quer os seus filhos escravos. Deus nos fez para sermos livres, livres do pecado, livres da acusação, livres de tormentos. Você já pensou uma pessoa acordar atormentada, com gritos, com xingamentos, com palavras de maldição, com brigas dentro de casa, e uma pessoa ter que ficar ali ouvindo aquilo ali? Quantas pessoas passam por situação de violência física, situação de violência, violência psicológica, violência por causa da situação financeira. A maioria das mulheres que passam por situação psicológica e física é por causa da situação financeira, porque elas foram obrigadas a ficar em um lugar trancada, cuidando dos filhos, cuidando da família e sendo acusada por um e por outro porque não tomou uma decisão. Mas aquela mulher, ela sente medo, ela sente desespero dentro dela. Para onde uma mulher que está sendo escravizada, ela vai com seus filhos, ela vai sem ter sem ter se profissionalizado, sem ter como é que fala, perdão que eu esqueci, ela não se capacitou para o mercado de trabalho. Outras se capacitaram, mas às vezes quando elas tomam uma decisão, acabam perdendo a vida. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje vivendo em cativeiro. Não podemos fechar os olhos e dizer que está tudo certo, que está tudo normal, que está tudo muito bonito para as mulheres, porque hoje em dia tem muitas mulheres morrendo por causa de violência na rua contra as mulheres, violência doméstica, violência às vezes em um trabalho. Quantas mulheres elas estão escravizadas em seus próprios trabalhos, porque elas são ameaçadas. Se elas não aceitarem as condições do chefe que impõe a elas, que tem assédio, que tem tantas coisas difíceis, terríveis, pois é isso que Deus quer. Deus quer libertar pessoas que vivem nessa situação, pessoas que vivem debaixo de opressão, pessoas que estão vivendo uma vida de terror, debaixo da opressão dos outros, que se fizer o que eles quiserem, tá tudo bem, se não fizerem, tem consequência. Isso é escravidão. E Deus, Ele quando dá um basta, Ele dá um basta de vez. Muito de nós pensamos que após entrarmos na nossa terra prometida, não teremos mais batalhas espirituais. E isso não é verdade. Tem pessoas que se separam, saem das suas casas ou manda aquela outra pessoa embora. Aí ela enfrenta outra batalha, outra situação elas começam a enfrentar. O preconceito. Hoje Deus está falando muito com mulheres. O preconceito contra as mulheres que lutam sozinhas, a vontade de outras pessoas, aí aparecem outras pessoas para querer mandar, para querer julgar aquela vida, dizer quem estava certo ou errado, colocar a culpa na mulher. É tão fácil culpar uma mulher pelos erros de um homem que não quis assumir a sua responsabilidade com sua família, assumir o respeito com a sua esposa e seus filhos. E aquele homem, ele passa por o melhor. Era assim que o faraó tinha todo o domínio sobre aquele povo.
E olha depois o que aconteceu com o faraó. O faraó batia no peito, dava as ordens e ignorava tudo que Deus falava para ele fazer. Houve uma ação de Deus que foi uma só. O povo que estava escravizado passou pelo mar. E o faraó, que aconteceu com todo aquele poderio, com todo aquele orgulho, com todo o seu grande exército, com tudo que ele falava que ia destruir aquele povo e que ia tomar de volta aquelas vidas para ser escravo dele. Ele acabou morrendo. O mar se fechou, as águas tomaram conta quando ele e o exército dele tentaram avançar sobre o povo de Israel, e eles foram engolidos pelas águas. E até hoje a gente sabe que quando às vezes olha para trás, aí você vê Faraó, olha para frente, aí tem um mar, um empecilho que não tem como uma pessoa, um ser humano, quem é que vai conseguir abrir o mar para passar? É só Deus. Pois é só Deus que vai libertar os seus filhos e filhas que estão vivendo em situação de escravidão. Homens que trabalham e que recebem pela metade, homens que são humilhados nos seus trabalhos, que parecem mais escravos do que pessoas que trabalham, por causa da falta de estudo, porque não se capacitou, porque não gostava de ir para a escola e hoje se submete a qualquer tipo de trabalho. Pois é esses que Deus está libertando hoje. Deus está dando estratégia para o seu povo. Olha o que Deus fala para Moisés, quando Moisés foi clamar a ele. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É isso que Deus está falando. Vai adiante, não tenha medo. Você que trabalha em um lugar que estão te fazendo de escravo, manda currículo para outros lugares. Começa a procurar outro lugar, porque o Espírito Santo de Deus vai à tua frente. Você falando com Deus, a grande porta vai se abrir e você dá um tchauzinho para quem te escravizava. A mesma coisa são mulheres que vivem em situação de risco, com homens que pensam que são senhores, donos da vida delas, que elas têm que estar algemadas, trancadas dentro de uma casa, lavando, passando, cozinhando, arrumando, porque é o seu lar, porque ela não é empregada de ninguém, porque ela cuida do que é dela, porque ela tem que cuidar com amor. Quando ela passa uma camisa, ela não está passando a camisa do seu Senhor. Ela está passando a camisa daquele homem que Deus preparou para ser seu esposo e tratar ela bem, tratar como esposa e não como escrava, porque ela não o é. Ninguém é escravo de ninguém aqui na terra. Somos livres porque Jesus já verteu seu sangue na cruz para nos salvar. Então, mulher, não se sinta mal, não se sinta empregada de ninguém. Você está cuidando bem, fazendo a sua parte. Quando você cuida bem de você, cuida bem do seu lar, cuida bem até de quem está te escravizando, você está fazendo a vontade de Deus, porque Deus vai te libertar, você não vai continuar sendo escrava. Deus vai fazer uma situação, um rebuliço nessa situação e você vai ter vitórias. Não é que não tenha gigantes lá na frente, mas Deus está sempre com você. Você nunca estará sozinha. Lembra quando Josué e Caleb foi entrar na terra prometida, que se deu conta que tinham os gigantes, mas eles agradeceram a Deus, porque eles sabiam que eles eram livres. E ali tinha um cacho de uva, tinha que ser carregado por vários homens, não podia ser um homem só, de tanta bênção que tinha naquele lugar.
pois a liberdade que você vai ter vai ser para dar inveja àquelas pessoas que apontavam o dedo e dizia: para aquela mulher não tem mais jeito, ela vai morrer assim, ela vai viver assim. Está repreendido em nome de Jesus. Recebe a tua liberdade e coloca em prática o sonho que Deus colocou no teu coração. Porque o rebuliço que vai acontecer, Deus vai abrir uma grande porta para que você se liberte desse cativeiro. Hoje é dia de libertação de cativeiro e você vai olhar para trás e não vai ver mais o seu opressor, os seus opressores. Aqueles que apontavam o dedo para você não vão poder mais levantar a mão para apontar, porque eles mesmos vão ter que cuidar das suas vidas e pedir misericórdia a Deus. Porque nós, quando estamos clamando a Deus, nós levantamos as nossas mãos, tanto para louvar a Deus, como para clamar a Deus. Aqueles que zombavam de você vão ficar envergonhados e nunca mais poderão atrapalhar a tua vida. Vamos orar o Salmo 91, um salmo que tira todos os inimigos do nosso caminho, porque o Senhor envia anjos poderosos para nos proteger. Não tenha medo, a luta é grande, mas não somos nós que abrimos o mar para nós mesmos passarmos. É a força do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso que abre o mar para o seu povo passar. E é em nome de Jesus que eu creio que este mar, a partir de hoje, já se abriu e você vai avançar sem medo, porque você não confia na sua própria força, você está confiando num Deus que é todo poderoso, que tem condições de te tirar e quebrar as algemas que colocaram em você e te arrancar desse cativeiro, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa os lares com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Abençoa as mesas
para que tenha fartura de alimentos para todas as famílias, Senhor, que escuta essas orações, que tenha muita fartura em seus lares, fartura de paz, de amor, da tua proteção e da tua provisão em todas as áreas das nossas vidas, para a glória do teu nome, meu Senhor e meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.